inteligência financeira tem a ver com qualidade das escolhas. Não é simplesmente fazer as contas do quanto poupar por mês durante quanto tempo, em quanto tempo eu consigo me aposentar. Mas a pessoa está preferindo ficar sentada em casa ou ficar mandando currículo procurando emprego onde não tem emprego, é porque se acostumou com a ajuda dos outros. E isso é muito perigoso. Como é que você resumiria o que é inteligência financeira? Inteligência financeira é colocar em prática a educação financeira que todo mundo conhece. Todo mundo já sabe, nós sabemos que 73% dos brasileiros estão endividados hoje, mas as pesquisas mostram que eles sabem o porquê. Porque caiu a renda e não tinha reserva de emergências, porque o custo fixo está muito elevado, porque comprou muito a prazo. Então as pessoas sabem o que fazer, sabem que tem que cuidar do futuro, sabem que não conseguem cuidar do futuro e tem mil desculpas para isso. A inteligência financeira é quando você consegue fazer com que essa educação financeira se torne prática. Tem componentes muito mais comportamentais do que financeiros propriamente ditos. Se eu ganho, digamos, 2 salários mínimos, que não é uma maravilha, né? O próprio DIEESE, um órgão de governo, diz que o salário mínimo deveria ser de R$6.000 no Brasil, mas se eu ganho R$2.000, não dá para viver de maneira digna. Não dá, nas grandes cidades brasileiras. Mas será que se de repente eu tivesse um pouco mais de mobilidade, ampliasse meu leque de possibilidades, imaginasse onde que as pessoas que ganham R$2.000 por mês no Brasil vivem bem? Porque tem pessoas que vivem de uma bolsa auxílio do governo que vivem muito bem com R$400, R$500. Com R$2.000 dá para viver excelentemente bem no lugar onde você tem um rio passando no fundo de casa, você pode plantar seus próprios frutos, criar suas galinhas. Onde que vivem bem as pessoas que ganham R$2.000? Ou onde que pessoas que fazem o que eu faço conseguem renda maior que eu consigo numa grande cidade que tem muita gente competindo? Então, a inteligência financeira ela traz umas provocações que não é simplesmente um serviço de coaching, né? É eu parar, pensar, organizar as ideias, entender onde é que estão as limitações do meu plano, das minhas escolhas de vida e começar a moldar minha vida com um pouco mais de independência. Tem a ver com sobrevivencialismo, não depender do governo, né? Então, se a conta de energia está muito cara, o que eu faço para gastar menos energia, para gerar minha própria energia? Se o carro está muito caro, como é que eu faço para me transportar gastando menos? Então, a inteligência financeira tem a ver com qualidade das escolhas. Não é simplesmente fazer as contas do quanto poupar por mês durante quanto tempo, em quanto tempo eu consigo me aposentar. Tem muito a ver com criatividade e comportamento. Onde você vê que está o déficit? Onde é que está essa falta essa falta de aprendizado nosso sobre inteligência financeira? Onde é que a gente está errando? É na primeira infância? É no colegial? É na faculdade? Onde é que está o processo que a gente deveria melhorar? Bom, tem alguns equívocos que eram cometidos e foram corrigidos, alguns que continuam sendo cometidos. Primeiro, a falta de educação financeira é o problema número 1. Muito se aprendia sobre português, matemática, história, geografia, enfim, conteúdos que são importantes, mas que com falta de instrumentação, equipamentos, estrutura na escola, até projetos de vida, quando você não coloca um conteúdo interessante num projeto interessante, ele não decola. Então, o fato de não ter na escola uma visão do empreendedorismo, uma visão da realização de objetivos na vida, de caminhos do que você tem que concretizar na vida, não estou falando só de educação financeira, mas é um conjunto, né? Não tem aprendizado sobre como viver. Vários conteúdos simplesmente servem para algumas provas, né? Provas que são com visão de curto prazo. Amanhã os alunos vão fazer uma prova do PISA, né? Um Enem, e vão ser avaliados no PISA com uma nota muito baixa, mostram que o nosso conteúdo não está virando prática. Quando se fala, precisamos ter educação financeira na escola, que já tem, começou em 2020, está na Base Nacional Comum Curricular, as crianças têm hoje na escola, não é ter aula de juros, banco, PIX, criptomoedas. É você ter, como acontece hoje no modelo brasileiro, discussão de finanças em todos os conteúdos. O brasileiro hoje cai em armadilhas porque não sabe ler contratos, então vamos discutir educação financeira na aula de português. O brasileiro cai em armadilhas porque talvez compre produtos pouco eficientes. Vamos discutir educação financeira na aula de física, química. É como está a educação financeira. Os pais não veem hoje o módulo de educação financeira, mas os filhos estão aprendendo. Havia esse déficit, já corrigimos. Tem um outro déficit muito grande, que é a falta de uma visão empreendedora, que eu acho que deveria estar na escola também. Nós cultuamos durante muito tempo a ideia de que precisávamos resgatar as pessoas que estavam em situação de grande desvantagem, muita desigualdade social. Sim, tínhamos que fazer alguma coisa. Criamos Bolsa Família, auxílio emergencial, uma série de ajudas e facilidades que eram importantes, mas não havia um plano para encerrar essa ajuda. Então você dá um incentivo, você dá um presente para as pessoas. Legal, quem deu esse incentivo vai ganhar votos. Agora, quem vai ser o político com coragem de tirar o incentivo quando a família não precisa mais? Então criou-se a cultura do assistencialismo, que é muito perigosa. As pessoas às vezes vivem num lugar que podem criar uma horta no fundo de casa, podem colher aquela jaca
ou aquela manga no pé, na árvore que está no fundo, mas a pessoa está preferindo ficar sentada em casa ou ficar mandando currículo, procurando emprego onde não tem emprego, é porque se acostumou com a ajuda dos outros. E isso é muito perigoso. Perceba que se você for para um outro país, não sei se você já morou um tempo fora, eu já morei um tempo no Canadá, quando você imigra para um outro país, um país sério, pelo menos o país que eu morei era assim no Canadá, você chega, se não tem emprego, o governo te dá um programa chamado Outplacement, preparação para emprego. Legal, gratuito, e se eu tiver filhos ainda ganho uma mesadinha, $800 por mês, gratuito. Só que há um compromisso. Se em um ano eu não conseguir emprego com aquele serviço que o governo me dá, simplesmente eu sou deportado, eu volto ao meu país. Então eu tenho uma pressão para colher resultados com aquele esforço que o governo me dá. Aquilo faz com que a empregabilidade aumente bastante, o desemprego fique baixo, o governo consegue absorver uma série de imigrantes, então há uma contrapartida, não é simplesmente uma doação, tira do rico e dá para o pobre. Nós precisamos tirar dos ricos e ajudar os pobres para que os pobres fiquem ricos, e não para que os pobres continuem dependendo dos ricos. Esse é um grande buraco que nós temos no Brasil hoje. Qual que você acha que é a principal armadilha financeira hoje que a gente tem aqui no Brasil? Desconhecimento. Como não assim? faltam soluções, não faltam produtos. Se eu quero dinheiro emprestado, tem recurso barato. Muitas vezes, por falta de conhecimento, vai acontecer uma situação em que eu vou tentar financiar qualquer coisa. Pode ser minha casa, pode ser meu carro, pode ser meu curso no financiamento educacional. Posso financiar um equipamento qualquer. Quando eu evito financiamento para fugir das dívidas e tento pagar à vista, assumo prestações, o financiamento custaria mais barato que o empréstimo. Mas eu não tenho um plano me dizendo que eu devo financiar algo, mesmo quando eu tenho dinheiro, né? Então eu evito um financiamento e quando eu assumo prestações e lá na frente alguma coisa dá errado, eu não consigo fechar o orçamento, eu recorro a empréstimo. Empréstimo é sempre mais caro que financiamento. Tem pessoas que não têm condições de ponderar entre empréstimo e financiamento. Cara, eu preciso da casa, eu preciso do carro, eu preciso do computador e não tenho que escolher, eu vou financiar mesmo. Só que muitas vezes a pessoa não percebe que ao assumir uma prestação pesada, ao comprometer muito o orçamento, a conta pode estar fechando hoje, mas virão elementos como imprevistos, inflação, gastos que não foram planejados, que vão fazer com que eu não consiga pagar aquela prestação. O que cabia no orçamento não cabe daqui a alguns meses. Então, mesmo que eu não tivesse planejado o empréstimo, eu acabo caindo nele. O que nós precisamos? Nos acostumar a viver um degrau abaixo, adotar um estilo de vida um pouquinho mais simples, não para empobrecer nossas escolhas. Vamos supor que eu possa pagar R$1.000 de aluguel. Cara, se eu posso pagar 1.000 de aluguel, o ideal é pagar 800. 800 eu vou morar num apartamento, numa casa talvez menor, mas morando numa casa menor eu ainda tenho a verba de 200 por mês para talvez a cada final de semana tenho R$50 para sair de casa e curtir um circuito cultural, fazer uma experiência, participar de um curso, fazer uma pequena viagem, que vão contribuir para o meu desenvolvimento profissional, cultural, como ser humano. Se por outro, não, eu consigo pagar R$1.000 e eu pago os R$1.000, não me resta nada a não ser ficar fechado em casa. Vendo talvez o futebol, a Netflix, alguma coisa ali que, tô tendo algum lazer, mas não estou evoluindo como ser humano. Então, nos falta essa visão um pouco mais estratégica de diminuir o custo de vida para ter uma vida mais rica, para evoluir como ser humano, para criar mais contatos, aumentar minha renda e daqui a pouco com uma renda maior eu estou pagando o aluguel de R$1.000. Não porque ele cabe no orçamento, porque eu podia pagar um de 1.250, mas eu subi um degrau já que eu estou evoluindo na minha renda também.